Boa noite, todo mundo aí. Não sei quantas pessoas tem aí já pra fazer o recap de ontem, mas vamos começar do jeito que tiver aí. Deixa eu aparecer um pouco mais aqui. Poxa, tá tudo torto. É o suficiente. Uma boa noite, eu tava arrumando sem vocês verem. Uma boa noite, todo mundo. Ontem eu fiz um recap rapidinho sobre a história do Afeganistão, porque eu não vou falar de geopolítica mais que eu preciso. Obrigado, Gabitis. Eu vi que a Bárbara se inscreveu e o Adriano também, nosso querido Lorde anti-pornografia, que agora é um homem casado. Obrigado, Adriano. Acho que é ele que se inscreveu, né? Todo mundo que tá aí. Ontem eu fiz um recap rapidinho da história do Afeganistão, não pra falar de geopolítica. Tem uma bagunça no quarto, mas é o de menos. Mas pra tentar explicar por que o Afeganistão ia dar merda de um jeito ou de outro. De qualquer maneira, o que ia acontecer no Afeganistão ia dar besteira. Historicamente sempre deu besteira e por óbvio ia dar besteira. A diferença é como os caras iam lidar com isso. E por óbvio lidaram muito mal. Pior do que se podia imaginar. Essa imagem que a gente tá na tela é a da onde a gente vai começar. A gente vai começar logo porque fiquei sabendo que tem gente que tá assistindo onde são 11 horas da noite. Então a gente não tem muito o que enrolar hoje. Todo mundo pega o seu caderno da Tilibra aí, a canetinha do vereador do seu bairro e vamos começar. Alguém só me diga se a música tá muito alta, se tá baixa, se dá pra ouvir alguma coisa, porque a gente já tá com a pau já. E finalmente vai ficar gravado aqui. Tá, esse negócio esqueci de gravar ontem, senão não tava fazendo de novo. Bom. Por que eu tô com essa imagem esotérica na tela? Porque a gente vai começar na era helênica. Eu não quero começar na pré-história, não quero começar na antiguidade. E a gente vai passar muito rápido pela história pré-moderna do Afeganistão. A gente só vai citar um pouco do espírito do povo afegão, se é que eu posso falar assim, sem ser afegão. Esse homem que tá na tela se chama Zoroastro. Zoroastro é o fundador de uma religião chamada Zoroastrianismo, que foi a religião oficial do Império Persa. Ela ainda é uma religião muito importante na região, apesar de ser muito pouco praticada. Ainda tem resquícios dela misturada com o hinduísmo naquela região, mas, num geral, o zoroastrianismo foi a religião em voga no Império Persa, no Império Macedônico, naquela região, em todo o tempo helênico do Império Macedônico. O zoroastrianismo foi a religião mais importante, mais forte, digamos assim, né? Os povos que aderiam a ela eram os povos mais fortes. E Zoroastro nasceu onde hoje é o Afeganistão. O zoroastrianismo, eu não quero dar aula de religião, muito menos religião comparada aqui, mas o islamismo é um grande spin-off do astrozarianismo. Se alguém tiver algum islâmico aí, me desculpa, mas é verdade. Toda a vida de Zoroastra é um paralelo da vida de Maomé, né? Levanta algumas questões, mas como eu falei, não vou fazer religião comparada aqui. Mas o ponto é que uma vez que Alexandre o Grande, um exército da Macedônia, derrota o imperador Dário III na batalha de Gaugamela e coloca o Afeganistão dentro
do Império Macedônico, eventualmente, no Império Seleucido, eventualmente, no Império Mauryo. Tudo durante todo esse tempo, a religião zoroastrinista sobreviveu e se tornou a identidade do povo daquela região, que hoje nós chamamos Afeganistão. O Afeganistão, enquanto região formada, vai vir um pouco mais para frente, depois da conquista árabe, que nós vamos passar por ela agora. Mas quando a Rota da Seda começou a aparecer naquela região, onde o Afeganistão era rico em lápis-lazuli, ele era rico em ouro, em pedras preciosas, o povo passava por ali e eles encontravam uma região riquíssima em história e em um povo muito orgulhoso da sua origem. Isso se manteve nas conquistas árabes, eventualmente Mahmud, se eu não me engano, Mahmud Ghazi conquistou aquela região inteira, islamizou a região inteira, menos o norte, que é o Cafristão, depois se separou, né? E eventualmente esse império que entrou na região árabe se tornou o Império da Quarísmia. Eu estou citando o Império da Quarísmia, que é um império tão específico historicamente, porque quem ouviu Khan, e o quinto episódio de Khan sai agora na sexta-feira, vai estrear primeiro na Shockwave, às 8 horas da noite. Ju, um abraço, muito obrigado por ter paciência comigo. E depois que ele passar na Shockwave, ele vai estrear no YouTube, no Spotify, nos cantos todos. E o que a gente já falou do Império da Quarísmia. O Império da Quarísmia era aquele gigantesco, enorme Império Islâmico que desafiou Genghis Khan. E quando Genghis Khan tentou ser amigo do Shah da Quarísmia, ele matou o enviado, matou de novo, cuspiu na cara dos enviados de Genghis Khan. Genghis Khan falou: chega, não sei porque eu fui querer fazer amizade com os outros. E destruiu o Império da Quarísmia. Então o Afeganistão é, talvez, depois da China, o país que mais foi dizimado pelos mongóis na história. E aí entra a segunda parte da identidade afegã. Porque assim como a primeira parte da identidade afegã foi conquistada enquanto a religião zoroastrianista florescia e influenciava os seus vizinhos, em especial o norte da Índia, que nós vamos falar do Império Sikh daqui a pouco, que é o grande rival histórico do Afeganistão, até os outros estados se meterem na história dele. Depois o que se tornou a parte definitiva da identidade afegã foi a resistência deles com os mongóis e os baburs destruírem toda a região, desde do Khorasan até o Hindustão, toda essa área que hoje nós entendemos como Afeganistão, mas depois que os mongóis destruíram e ocuparam e acabou e subiu e desceu o Império Mongol, foi separado nas regiões de Kandahar, Zabulistão, Khorasan e Afeganistão. Acho que são essas. E aí essa resistência, primeiro a identidade árabe que eles adquiriram ao longo dos tempos depois da conquista árabe, e depois essa resistência aos impérios. Claro que eles apanharam muito de todos os impérios que vieram antes de Genghis Khan, mas eles, como foram a face da destruição de Genghis Khan e dos impérios que queriam invadir o mundo árabe. Porque uma coisa que é importante lembrar, que eu não puxei para vocês aqui, mas aí vai uma aulinha bem simples. O Afeganistão não é no Oriente Médio. Tá? Não sei quem aí precisa ser lembrado disso, mas o Afeganistão não é no Oriente Médio, o Afeganistão é na Ásia Central.
Tá? Quando a gente fala, por isso que eu tô sempre falando de identidade árabe, conquista árabe, porque ele não faz parte da região historicamente árabe, que é o Oriente Médio, da onde nasceu e saiu e começou a expansão de Maomé. O Afeganistão é na Ásia Central. Então ele faz muito mais parte da disputa indiana, da disputa chinesa, da disputa mongólica, da disputa Babur, da disputa Huno, da disputa russa de poder, do que necessariamente faz da disputa árabe, tá? Da disputa das cruzadas. A história do Afeganistão é completamente diferente. Quando você ouve falar no noticiário que o Afeganistão e o Iraque e a Síria, isso é uma coisa muito moderna. Isso é uma coisa porque os Estados Unidos colocou o Afeganistão, a gente vai chegar lá, como uma coisa só, com os países de origem árabe, e motivos completamente palhaços. Mas o Afeganistão é na Ásia Central, ok? Se alguém te perguntar, você já sabe agora. O Afeganistão não é um país do Oriente Médio. E o Afeganistão, já no século XVIII, ele começou a partir de um Khan, que a partir da queda, da ascensão e queda do Império Mongol e da conquista dos afegãos, agora todo o rei do Afeganistão se chama Khan. Então não se estranhe que eu vou chamar o povo de Khan daqui pra frente. Tá? E o Khan ou o Shah, muda, mas os dois são imperadores. Eles começam uma briga contra o império vizinho, que é o império nós hoje conhecemos como Índia, mas na época era o Império Maratha ou o Império Majapahit ou o Império Sikh, não no século XVIII, mas né, vai chegar lá. E em 1700 e tanto eles começam essa disputa com a Índia. Então o Shah Nader, que nessa época é o Shah do Afeganistão, invade a Índia em 1738. Em 1747 os afegães ganham essa disputa e eles conquistam o que hoje nós entendemos como Afeganistão mais Paquistão, ok? Essa região do Paquistão, aqui então fica mais fácil, essa região do Paquistão é uma região histórica de disputa da Índia e do Afeganistão. A região do Paquistão nós vamos falar sobre ela, porque ela é a grande contenção da Ásia do Sul ali. Por quê? Porque o Afeganistão conquistou esse território do Império Majapahit, que era o Império Indiano, ok? E aí ele conquistou o Afeganistão. Quando eu falar Afeganistão, por enquanto você imagina essa região mais o Paquistão, perfeito? Ele conquistou essa região e essa região continuou sendo o Afeganistão inteiro até o começo do século XIX, 1800 e tanto, 1820, quando os afegãos se viram, enquanto império, numa sinuca de bico. Do lado esquerdo, na parte aqui de cima, eles estavam sendo ameaçados pelo Império Persa, pelos persas, né, o Império pelos persas, e no leste, no leste estavam aqui pelo Império Sikh. O Império Sikh, ele é um império pequeno, historicamente, no norte da Índia. Eu vou ver se eu acho um mapinha aqui para vocês. Aqui, isso é o Império Sikh. Okay? Aqui nós temos a região que é o Afeganistão, a disputa com o Paquistão, e aqui é o Império Sikh, que é obviamente a Índia. E essa região está em contenda com o Império Afegão, que nessa época é liderada pela dinastia Barakzai. A dinastia Barakzai, ela é comandada por Dost Mohammed Khan. Dost Mohammed era o chefe dessa dinastia. E ele, vendo que por um lado tinha os persas, do outro lado tinha os Sikh, ele preveu que um dos dois ia meter a porrada no Afeganistão.
O Afeganistão, ele sempre foi o que nós chamamos de estado tampão. Antes de eu explicar essa imagem que eu coloquei aqui, eu quero voltar no mapa. Esquece por enquanto o Cazaquistão, o Uzbequistão, o Tajiquistão, o Kirguistão, o Turcomenistão. Então, esquece esse povo. Todos. Então, esquece eles. O Afeganistão em si, enquanto poder muito grande que ele sempre foi, mesmo assim, ele sempre foi um estado tampão entre potências muito maiores do que ele. Então, se a Rússia quisesse arrumar uma briga com a Índia, se os persas, hoje, estado do Irã, do Iraque, do Azerbaijão, quisessem arrumar uma briga com a China, com a Índia, com a Rússia, se os caras, se qualquer um desses gigantescos poderes que temos aqui na Ásia quisesse arrumar briga com qualquer um deles, o Nepal, que é inconquistável, se quem quisesse tentar conquistar o Nepal, o Tibete, por onde eles tinham que passar? Pelo coitado do Afeganistão. Aí o Afeganistão sabia disso, especialmente porque na época ele ainda era unificado com o Paquistão aqui no sul, e o pessoal não tinha como passar pelo sul, não tinha como arrumar briga só com o Paquistão, tinha que arrumar com o Afeganistão. Então ele sabia que para fazer qualquer coisa que se precisasse na região, iam ter que meter porrada no país deles primeiro. Todo mundo, ele sabia disso. E o que ele fez? Essa aqui é a linha genética de Dost Mohammed. E o que ele fez? Ele, se pensando muito esperto, ele distribuiu o Império Afegão entre seus 21 irmãos. Então agora, o Império Afegão, vamos supor, cada estado, vamos dizer assim, para resumir, cada um dos 21 estados, províncias, tinha um irmão legítimo, herdeiro ao trono, como chefe da província. Uma vez que Dost Mohammed morreu, o que você acha que aconteceu? Deu merda. Porque agora os 21 que estavam como líder de província falaram: pô, eu sou líder de província tanto quanto meu irmão. Por que ele quer ser o próximo Khan do Afeganistão e eu não posso ser? Por óbvio, era isso que ia dar. E foi o que aconteceu. Se começou uma rebelião gigantesca entre os irmãos. E 2 dos irmãos se colocaram como eu vou dizer, como os mais fortes, os que tinham os principais exércitos. Mas também a gente está esquecendo agora de um player, que é o Império Sikh. Aí nós estamos no ano 1800 e tanto, 1823. Então, enquanto Rajit e Akbar estavam disputando como é que eu vou dizer, esse protagonismo no Império Afegão, quem estava de olho nessa briga era a Rússia e a Grã-Bretanha, os 2 grandes poderes do Great Game. O Great Game é importante para essa época, então eu vou explicar um pouquinho melhor. O Great Game é a Guerra Fria do século XIX, que foi uma disputa de poder entre a Rússia e a Grã-Bretanha, a Inglaterra, pela influência nessa região do Oriente Médio, da Ásia Central, da Ásia do Sul, sem querer entrar em guerra um com o outro. Eu digo Guerra Fria porque é o nosso imaginário mais moderno. O que eles faziam era basicamente isso: eles patrocinavam um lado, patrocinavam o outro, eles ajudavam aqui, ajudavam ali, para tentar mover o Emirado do Afeganistão, o Império Otomano, o Império Persa, o Kanato de Khiva, toda essa região, para ficar mais amigo de um lado ou do outro. A Rússia queria isso porque ela queria se expandir para a Ásia inteira. Essa sempre foi a intenção do Império Russo. Então eles queriam que o Emirado do Afeganistão se tornasse, por exemplo, um protetorado deles, um estado dentro do Império Russo. E a Grã-Bretanha, por óbvio, vendo isso, sabendo que ela já tinha um pé lá dentro, que era o Império Sikh e mais tarde a Índia Britânica, eles não podiam deixar isso acontecer, porque senão a Rússia ia ficar imparável. Porque o grande problema disso, deixa eu ver se eu acho o mapa de novo para vocês,
é que olha o tamanho da Rússia hoje. É inacreditável o tamanho da Rússia. Mas a Rússia, hoje, ela está muito pequena, porque a Rússia, ela era o Cazaquistão, ela era o Uzbequistão, ela era o Quirguistão, ela era o Turcomenistão, ela era a Ucrânia, ela era a Bielorrússia, ela era uma parte da Finlândia, ela era isso tudo. E ela, olha aqui, ó, ela tá na porta da Europa. E toda a Europa sempre teve medo da Rússia por motivos muito óbvios. O Reino Unido, enquanto o maior poder do mundo nessa época, pensou, é a minha obrigação, já que ninguém aqui tem coragem, nem dinheiro, nem inteligência o suficiente para fazer isso, impedir a expansão da Rússia para o sul, para dominar toda a Ásia. E eles começaram isso pelo Império Afegão, pelo Emirado do Afeganistão. Obrigado a todo mundo que tá seguindo aí, tá? Eu tô concentrado na história para não me perder, mas obrigado, Alice, Mia Moreira, Limaci, Petit, Ângelo, Ilio Antoni, arigato gozaimasu. Obrigado, galera. Eu tô concentrado para não perder o fio da meada, para não enrolar muito. Tá, mas esse era o famoso Great Game, que é o nome que se dá para a Guerra Fria do século XIX entre a Rússia e a Inglaterra. Uma vez que esses dois cabeças de Estado do Afeganistão estavam se disputando, o que a Inglaterra então fez? Patrocinou o exército Sikh do norte da Índia, e nós falamos... Ih, rapaz, eu tirei aqui, né? Bom, enfim, o Império Sikh e o comandante do Império Sikh invadiu o Afeganistão, mas foi morto pelo exército afegão, e acabou a primeira guerra Sikh-afegã, que foi a primeira derrota dos britânicos em território afegão. Não seria a última. Por que não seria a última? Porque 15 anos depois, 1838, um dos irmãos desses dois que estavam disputando, Ajit e Akbar, a disputa deles não deu em nada, porque como essa disputa entre irmãos estava, como eu vou dizer, estava quase criando uma guerra civil dentro do Afeganistão, quem voltou para o poder foi o irmão mais velho, também chamado Dost Muhammad. Tá? E em 1838, o exército britânico entrou no Afeganistão, prendeu Dost Muhammad, mandou ele para o exílio para a Índia, que era inimiga mortal do Afeganistão, e colocou no lugar dele Shuja, como Shah, que era não um irmão dele, mas o cara que estava como interino nessa grande disputa. E o exército britânico então entrou em 38, se colocou como mediador do poder, e entre 1838 e 1841 derrotaram Dost Muhammad, expulsaram Dost Muhammad e se colocaram como parte do Afeganistão. Em 1842, isso eu quero mostrar para vocês, aconteceu a Batalha de Cabul, que foi a primeira grande guerra de guerrilha da história do Afeganistão contra os poderes estrangeiros. A Batalha de Cabul, e por consequência a derrota do exército britânico pelas mãos dos afegãos, era para aquela época uma coisa completamente impensável. Essa é uma das pinturas, eu mostrei na outra live, eu quero mostrar nessa também. Essa é uma das pinturas da época, se chama The Last Stand of the 44th Battalion, que é o último batalhão dos britânicos em terras afegãs. Esses são os afegãos no canto, chegando para derrotar o punhado de afegãos que sobraram na época. E essa última pintura, que eu acho lindíssima, se chama Remnants of an Army, ou os restos de um exército, que é o último soldado afegão
esperando a cavalaria, o último soldado britânico, desculpa, esperando a cavalaria britânica para poder fugir das terras do Afeganistão. Lindíssima essa pintura. E por que que eu gosto tanto dessa pintura? E por que que eu sempre falo da primeira batalha de Cabul, que acabou com a primeira guerra anglo-afegã, a guerra entre a Inglaterra e o Afeganistão? Porque eles derrotaram os ingleses da mesma maneira que eles vão derrotar todos os poderes estrangeiros dali pra frente. O Afeganistão, ver se eu consigo botar aqui relevo. O Afeganistão é um país extremamente montanhoso. Mas mais do que isso, que é montanhoso. Ih, sumiu meu Google Maps. Mas mais do que montanhas, que todo mundo em volta deles tem, o Afeganistão ele é uma região onde as montanhas têm muitas cavernas. E onde não existem cavernas e montanhas no Afeganistão, eles têm grandes desertos e descampados. Esse tipo de região não é só traiçoeiro de se estar, mas ela é inóspita à vida. Como é que eu vou dizer? A vida urbana. Então, grande parte do Afeganistão, e não por motivos, contando também o Paquistão aqui, viu, gente? Toda essa área aqui, vamos lembrar. Não só por motivos, vamos dizer, culturais, mas o Afeganistão ele é completamente tribal. Porque é muito difícil você construir uma cidade em regiões que são completamente montanhosas, em regiões completamente onde a sua região vai ser completamente cortada por cavernas aqui. Então as cidades são muito pequenas, muito isoladas uma das outras, porque elas estão sempre nas beiras das montanhas. E onde não é, onde é deserto, por óbvio você não tem como montar uma cidade, você tá vendo aqui. Então, o Afeganistão sempre foi muito tribal. E se você pensar agora com a cabeça ocidental, se você precisa de um exército para lutar numa região como o Afeganistão, você precisa então de um exército que saiba lutar em terreno reto, um exército que saiba lutar em terreno montanhoso, um exército que saiba lutar em terreno desértico. Você precisa de alguém que conheça as montanhas do Afeganistão. Isso tudo são diversas especializações que você precisa enquanto uma potência estrangeira lutando numa região como o Afegã. Mas pro Afeganistão isso é a casa dos caras. Então para eles é a segunda natureza deles, a guerra de guerrilha. É parecido com, sem querer colocar paralelo, é parecido com as guerras travadas nas favelas. Por óbvio é muito mais difícil pro pessoal do BOP, para uma polícia não especializada em guerra de guerrilha, como por exemplo uma polícia do Rio Grande do Sul, se ela for lutar na favela do Rio de Janeiro, ela morre. Não só porque eles não conhecem a favela do Rio de Janeiro, mas é um tipo de guerra completamente diferente. Porque é uma guerra num declive, porque tem um povo que você não sabe a aliança desse povo com a polícia, que é uma reclamação comum da polícia do Rio de Janeiro, que o povo gosta mais dos bandidos do que da polícia. Então, invadir o Afeganistão é mais ou menos isso, especialmente no século XVIII, onde você não tinha essa tecnologia que se tem nos exércitos, no poderio bélico de hoje, onde você pode estudar um terreno como nós estamos fazendo aqui. Isso aqui que nós estamos fazendo no século XIX é bruxaria. Por óbvio que os caras não têm. Os caras não têm como analisar um terreno, os caras não têm como adquirir conhecimento das cavernas do interior do Afeganistão de antemão. Os caras tomaram um cacete de um povo tribal, de um povo que bate e corre, de um povo que atira aqui e some ali, tal qual uma guerra, em que ele de novo traçar paralelo, tal qual uma guerra de favela, uma guerra de guerrilha. Isso é uma guerra de guerrilha. Pensa Saigon, pensa as guerras do Congo, é guerra de guerrilha. E o maior exército do planeta, que é o exército britânico, tomou um cacete no Afeganistão em 1842, o que nós chamamos hoje de 1842 Retreat from Kabul, ou Massacre do exército de Elphinstone.
que foi essa grande derrota que eles sofreram na mão do exército em Jalalabad. Eu esqueci o nome da cidade, Jalalabad, porque hoje ela é no Paquistão. Eu me confundi. Mas aí eles voltaram em 1878. Durou só 40 anos essa vitória. Coitado. Durou 40 anos, eles voltaram em 1878, porque eles ainda estavam tentando lutar, impedir a influência russa, porque não, né? Mais uma vez eu quero voltar no mapa aqui. A partir daqui, a geografia vai ser muito importante do que a gente está falando. Tá? Se você é um chefe de estado, que você nasceu no Afeganistão e você é o chefe de estado do Afeganistão, não vamos falar em ideologia, vamos pensar no século XVIII, vamos pensar em geografia, vamos pensar na realidade dos caras. Você vai ser muito mais próximo da Rússia ou do Reino Unido? O contato direto que os caras do Afeganistão têm com o Reino Unido são os caras metendo o pé na Arábia Saudita, invadindo a Índia, invadindo essa parte de baixo, sabe, pela Turquia. E a Rússia é vizinha dos caras, é historicamente vizinha dos caras. O Mitch falou que a minha câmera tá transparente. Eu sei que minha câmera tá transparente, só que eu não quero parar pra arrumar isso. Eu não sou a parte menos importante, minha cara é a parte menos importante da live. Vai ficar transparente mesmo. Se mais alguém aí tiver agonia, problema de vocês. Eu não vou arrumar. Então, o Afeganistão, ele é por natureza muito mais próximo de uma influência de uma cultura russa do que ela é da cultura e da influência britânica. É óbvio. Tanto que ontem na live que eu fiz ontem, na original, um rapaz perguntou: é verdade que no Afeganistão tem muita gente branca? E a gente pode pensar hoje, vendo, por exemplo, as imagens, pode achar isso risível, mas historicamente eles não são tão diferentes, por exemplo, do povo cazaque, ou do povo uzbek, ou do povo mongol. Por quê? Porque essa região inteira da Rússia, da parte do Nepal, daqui, do norte do Irã, todo esse povo é uma grande amálgama historicamente. E vocês não precisam de mim para achar povo cazaque, povo uzbek, povo do Irã, branco do olho verde, branco do olho azul. Isso é natural. O povo afegão, eles são muito naturalmente mais próximos do povo russo. Por óbvio que hoje, com a diáspora árabe e as brigas com o povo indiano, mudou muito a feição do povo afegão, mas falando historicamente. Então, os britânicos continuaram entendendo que a influência da Rússia era muito grande no Afeganistão. Então, em 1878, eles voltaram, derrubaram o Khan, que na época era o Khan Ayub, e colocaram o Khan Abdur. E, infelizmente, o Khan Abdur assinou por obrigação, mas como ele foi colocado lá pelos britânicos, ele não tinha muita escolha. Ele assinou um tratado em que ele divide os povos étnicos Baloch e Pashtun, do que nós chamamos hoje na linha Duran. A linha Duran nada mais, nada menos onde vocês já devem ter inclusive adivinhado, que a linha Duran é essa linha vermelha que divide o Afeganistão e o Paquistão. Então, assim como grandes nações, quase todas as nações da África foram divididas na régua entre os poderes franceses e ingleses, o Afeganistão também foi artificialmente dividido por um cara que deu um golpe de estado na Segunda Guerra Anglo-Afegã e dividiu o Paquistão em dois.
Então agora, por isso que eu fui pensar em Jalalabad, Islamabad, e me deu uma ziquezira na cabeça. Agora, ao invés de ser esse gigantesco império, agora ele é dividido nesses dois pequenos países. Quem foi? Ah, o Bimbis. Obrigado, Bimbis, pelo sub. Arigatou gozaimasu. Então, a Inglaterra obrigou o Afeganistão a se dividir em dois na Segunda Guerra Anglo-Afegã. Infelizmente, eles vão eventualmente derrotar a Inglaterra na Terceira Guerra Anglo-Afegã, que eles vão expulsar, mas isso é um pouco mais para o futuro. Mas aí agora ele se dividiu em dois, porque eles achavam que o Império Afegão, desse tamanho, ele era muito perigoso. Então, o Khan Abdur divide eles dois, e em 1901 ele morre e é colocado no lugar dele o seu filho Habibullah Khan. Esse nome é engraçado, Habibullah. E nessa época, já em 1901, aí já está começando a chegar perto da Primeira Guerra Mundial. E na Primeira Guerra Mundial o Afeganistão se mantém neutro. Mas o Khan Habibullah, ele, enquanto o Estado afegão era neutro, ele era muito próximo dos alemães. Ele chegava muito perto. Ele era muito próximo da República da República de Weimar. Ele era muito chegado com o povo alemão. E ele, junto com o povo alemão, fez um plano durante a Primeira Guerra Mundial de invadir a Índia Britânica, para expulsar a influência britânica daquela parte da Ásia e finalmente conquistar a independência, porque por óbvio que eles não eram independentes nessa época eles eram um protetorado, para dizer que não são um país escravo da Grã-Bretanha, o Afeganistão, tanto ele quanto o Paquistão. Então, no que se chama na história da conspiração indo-alemã, o Khan Amanullah, que foi o próximo Khan depois de Habibullah, que foi morto numa viagem, ele eventualmente assume o poder em 1919 e começa a Terceira Guerra Anglo-Afegã. E na Terceira Guerra Anglo-Afegã, na qual o Afeganistão entra, deixa eu voltar aqui para o mapa para vocês. O Afeganistão entra na Índia através dessa região aqui, a região de Himachal, aqui por cima, para entrar na Índia Britânica. Deixa eu ver se eu consigo achar um mapa da Índia Britânica para vocês. Não, British India. Deixa eu um mapa. Essa é a Índia Britânica, aqui ó. Tá? Isso aqui é antes da divisão do Paquistão, né? Eles entram aqui por cima, na Índia Britânica. Ah, não. Era a imagem. Eles entram por cima na Índia Britânica para forçar uma guerra com a Grã-Bretanha e conseguir expulsar a influência, se não da Índia, porque eles não podiam se importar menos com a Índia, pelo menos das forças afegãs que estavam nas bordas, nas forças britânicas que estavam na borda do território afegão. E no fim eles ganham a Terceira Guerra Anglo-Afegã. Eu tô passando por cima, mas as 3 guerras anglo-afegãs são histórias incríveis. Grandes heróis da história da Ásia estão ali. Mas eles vencem. Em 19 de agosto de 1919, o Afeganistão se torna finalmente um estado independente. 1919. Coitados, é muito recente. A primeira coisa que o Khan da época faz é acabar com o isolamento, porque não só o povo afegão sempre foi muito isolado por causa dessas grandes influências externas que eles tinham, eles eram muito desconfiados, mas eles
eram obrigados a serem isolados diplomaticamente pela Grã-Bretanha. E o novo Khan, que é o Khan Amanullah, começa a abrir diplomaticamente o poder afegão. E as primeiras pessoas com as quais ele vai se estabelecer diplomaticamente, adivinha quem são? A União Soviética e a República de Weimar. Os caras passaram esse tempo todo apanhando para não ficar perto da União Soviética. Quando venceram, a primeira coisa que eles falaram: não, vocês não querem que eu seja amigo desse cara, agora que eu vou ser. E chamaram a União Soviética, a República de Weimar, que era a Alemanha, tá? Antes do Terceiro Reich, e chamam eles para ser os primeiros amigos do povo afegão. E não só isso, mas o Khan Amanullah começa uma grande revolução inspirada pelo povo soviético, pelas ideias soviéticas e pelas ideias da República de Weimar, que não eram tão distantes assim. E ele começa a colocar educação para as mulheres, ele começa a construir escola que os dois povos podem estudar juntos. Ele criou uma constituição onde a educação de crianças é obrigatória. Ele acaba com a escravidão em 1923. 1923, eu falei da outra vez. Tem gente viva hoje no Afeganistão, bem velha, mas gente viva hoje no Afeganistão, que era viva quando ainda dava para comprar escravo. 1923. E como eu falei, a primeira... e a última dessas grandes reformas culturais dele foi abolir a burca para as mulheres. Não só ele, como a rainha da época, se não me engano, chamava Soraya. Posso estar errado. Se não me engano, a rainha, a mulher do rei Amanullah, chamava Soraya. Ela tinha uma grande influência nessas decisões culturais. E agora eu quero voltar um pouquinho mais, eu quero voltar um pouco no mapa que a gente estava vendo antes do Afeganistão. O que foi que eu falei sobre a parte montanhosa, ou o destino montanhoso, vamos dizer assim, do Afeganistão? O Afeganistão ele é composto, em sua grande maioria, de tribos, de um pessoal muito tribal. Então, por óbvio que quando a gente fala dessas grandes mudanças, dessas grandes coisas que os caras começam a colocar de cima para baixo, a gente está falando de capital, a gente está falando de região globalizada, região mais urbanizada, ou quão urbanizada você pode ser no Afeganistão de 1920. E por óbvio que isso não cai bem com o povo afegão médio, vamos dizer assim, com o afegão médio, o povo mais tribal, o povo mais de dentro. E em 1928, começo de 1929, se começa a primeira guerra civil afegã. Tem um mapinha, um gifzinho, acho que na Wikipédia, deixa eu ver se eu acho, que mostra a evolução da guerra civil afegã. Os vermelhos são os revoltosos, da região aqui por cima é a região de Cabul. E a primeira guerra civil afegã coloca o rei Amanullah, esse rei que derrotou a Índia Britânica, venceu a terceira guerra afegã, que colocou todas essas reformas no lugar, transformou o Afeganistão num país independente. O rei Amanullah, em 1929, vem do tamanho da guerra que ele estava nas mãos, porque o povo tribal ainda era a grande maioria do Afeganistão e ele não tinha, por óbvio, consultado esse povo para fazer essas mudanças culturais. A primeira coisa que ele faz é resignar. Ele fala: não quero mais ser o rei, não sou mais o rei desse povo, por óbvio que esse povo não me quer como rei, e ele sai da cena. E logo depois que ele sai em janeiro de 1929, janeiro, tá? Vamos pensar nesse ano, janeiro de 1929. O rei Amanullah sai do trono, e logo depois Cabul cai para as forças saquaístas, que eram as forças revoltosas, e um
um cara chamado Habibullah Kalalani assume o poder do Afeganistão. O príncipe Mohammed Nadir, que é primo do rei Amanullah, entra em Cabul com um exército de pessoas fiéis ao rei e derrota esse Habibullah Kalalani ou Kalakani? E derrota o Habibullah e se coloca como rei do Afeganistão, esse príncipe Mohammed Nadir. E ele começa a retomar, mas num ritmo muito mais lento, porque ele entendeu que o problema do primo dele, do rei Amanullah, foi colocar essas reformas todas de uma vez. Então ele começa as reformas de uma maneira muito mais gradual. Mas em 1933 ele é morto por um estudante de 15 anos chamado Abdul, que era parte das forças leais ao rei Amanullah. Não interessa se o cara era primo, ele não era o rei Amanullah. Ele mata o príncipe Mohammed Nadir por lealdade ao rei Amanullah. E o primo dele, um cara chamado Nadir, se torna o próximo Shah do Afeganistão. Ele lidera o Afeganistão por 40 anos, finalmente. Alguém consegue ter mais um tempo muito mais extenso de poder no Afeganistão. Então, de 1933 a 1973, o Shah do Afeganistão foi esse cara chamado Nadir. Mas não no final, mas ali perto dos anos 44, 47, o tribal ainda estava se revoltando contra os poderes do Shah, porque eles achavam que essas reformas que ainda estavam acontecendo, mesmo em ritmo muito mais devagar, não estavam em contato com o que o povo tribal queria. Eles continuavam se revoltando contra o Shah Nadir. Só que o engraçado, não que isso seja tão importante para a história, mas eu acho muito doido como a história, como a cabeça do povo funciona, que agora esse povo que era revoltoso contra o príncipe Nadir, que era primo do rei Amanullah, que estava continuando uma tradição de reformas que o rei Amanullah começou, esses povos que agora estavam revoltosos contra Nadir, eles eram leais ao rei Amanullah. Então, porque o rei Amanullah pensou com a cabeça e falou: eu não quero matar meu próprio povo, vou sair de cena. O povo, por causa disso, se tornou leal ao rei Amanullah, e todo mundo que veio depois, para eles eram os culpados pela reforma, não o cara que começou, que era o rei Amanullah. Enfim, por causa dessa situação de instabilidade dentro do Afeganistão, e como nós falamos, o grande destino do Afeganistão é a sua posição geográfica, todo mundo na região queria que o Afeganistão tivesse paz. É incrível falar isso hoje, mas todo mundo queria que o Afeganistão tivesse paz para sua cabeça. Então, o Irã, a União Soviética, a Arábia Saudita, o povo, a China, estavam dando dinheiro para o Afeganistão para eles construir rodovia, construir oleoduto, para trazer eles mais perto, para dar influência árabe, da Arábia Saudita, desse povo do Oriente Médio, na época da construção das Ligas das Nações. Para quem faltou na aula de geografia na escola, a Liga das Nações é o protótipo de ONU, que nasceu depois da Primeira Guerra Mundial, porque o povo falava: vamos parar de se matar? Vamos parar de se matar. E eles tentaram criar as Ligas das Nações, que não deram muito certo. E então, nos anos 30, no começo do reino de Nadir, os caras construíram um monte de estrada, um monte de infraestrutura, criaram um banco nacional, um monte de coisa com o poder dos amigos que eles estavam fazendo, que estavam botando dinheiro para eles parar de se matar lá dentro. E foi assim que o Nadir, esse cara, se manteve no poder.
mesmo com todo mundo quebrando o pau lá dentro contra ele, ele tinha muito dinheiro dos povos estrangeiros, pra não só deixar o resto do povo feliz, construir estrada, construir banco, construir escola, mas para comprar arma para se defender. E parte desses amigos que ele estava fazendo ao longo do tempo eram três em especial: Alemanha, Itália e Japão. Os três amigos dele, passando um pouco mais pra frente, vocês lembram o que esses caras vão fazer. Mas beleza. Acabei de falar, Gabriel. São os três amigos dos caras. Nessa época que tava todo mundo dando dinheiro pra fazer infraestrutura no Afeganistão, três dos melhores amigos dele eram Itália, Japão e Alemanha. Deixa eu só parar um pouquinho, porque o Ramox perguntou um negócio. Você é professor? Não sou. Não sou. Ontem me perguntaram se eu sou historiador. Também não sou. Tenho raiva de historiador, não quero ser historiador. Deus me livre pisar numa faculdade de história pra lidar com maconheiro e vagabundo. Não sou. O que eu fiz foi ler muita história por conta própria ao longo da minha vida para entender algumas coisas relacionadas à fé. E aí peguei gosto e leio sobre história até hoje. Talvez a coisa que eu mais faço agora por causa do História Magíster do meu trabalho, que é a Coprimo. Vocês estão vendo aqui na tela os dois. Então, a gente parou agora com ele fazendo amizade com todo esse povo que queria dar esse dinheiro para eles. Em 1946, o novo Shah do Afeganistão é um cara chamado Zahir. E Zahir, que era filho desse Nadir, que já tinha assumido há um bom tempo, esse Zahir, que estava na maioria já estava no poder, depois que, por óbvio que Nadir não tinha como se manter, né, por todo esse tempo, então o Zahir era o rei de fato do Afeganistão pela grande maioria desse tempo, apesar de que Nadir, né, puxava as cordas até que ele foi morto, né, pelo moleque lá que eu falei, alguns anos depois. Então o Zahir, ele colocava como primeiro-ministro do Afeganistão sempre algum dos seus tios, ou parentes, ou pessoas que ele confiava muito. E em 1946, um cara chamado Mahmoud era tio e primeiro-ministro de Zahir, e ele estava muito próximo de uma facção, vamos dizer assim, chamada Facção Nacionalista Pashtun, que queria um pouco mais de independência para um certo povo dentro do Afeganistão. Só que, eventualmente, esse tio dele, chamado Mahmoud, foi suprimido. Mas outro cara que veio depois dele, que é um primo de Zahir, chamado Mohammed Daoud, e que também se tornou primeiro-ministro, também era ligado a esse nacionalismo pashtun, e em 1953 ajudou esse povo a criar uma nação chamada Pashtunistão, que era um pouco ali mais para cima do Afeganistão, se eu não muito me engano. Deixa eu pesquisar. Não seja tão importante assim o Pashtunistão, mas sim o que aconteceu com isso, a região do norte ali, onde tem... Não, do sul, desculpas, a região do sul. Ele pegava Cabul, pegava Farah, aquela região. E eles criaram o Pashtunistão. E entraram em guerra civil aberta. O primo do Shah Zahir, como líder do Pashtunistão, entraram em guerra por eles por 10 anos, até 1963. E eventualmente eles... Como é que eu vou dizer? Eventualmente eles ficaram nessa... É que eu não quero dizer guerra, porque eles não entraram em guerra. Essa relação tensa em um com o outro, até que a União Soviética interveio
no meio e falou: ó, eu acho que o jeito de você começar a conquistar o seu povo, é afastar o negócio de primeiro-ministro, a parte política, da parte real. Então, o próximo primeiro-ministro em 1964, que é a nova Constituição do Afeganistão, já não era mais ligado à família real, mas era um cara ligado à União Soviética. Por que que isso é importante? Porque em 1973, quando o rei Zahir foi visitar a Itália, Daoud Khan, que era o líder do Paxtunistão, o cara foi visitar a Itália. O rei tava visitando a Itália, eu acho isso muito engraçado. O rei tava visitando a Itália e tipo, tava tudo normal no Afeganistão, enquanto aqui o sul, não sei se eu vou conseguir mostrar aqui pra vocês, o Paxtunistão era essa área aqui, ó. Aqui, a gente pegava Cabul e passava por baixo desse nomezinho do Afeganistão aqui e pegava aqui. E o rei foi visitar a Itália, uma visita oficial, e o cara desfez o Paxtunistão, dissolveu o Paxtunistão e entrou em Cabul com todo o exército do Paxtunistão, todo o povo do sul do Afeganistão, sentou na cadeira e falou: eu sou o rei agora. O rei não foi pra Itália? Perdeu o lugar. Foi passear, perdeu o lugar, agora a cadeira é minha e mais. Acabou esse negócio de monarquia. Não é mais monarquia, eu não sou o rei do Afeganistão. Agora eu quero ser o presidente do Afeganistão. Então, em 1973, no que se chama na história de Bloodless Coup, ou um golpe sem sangue, um golpe branco, o cara simplesmente entrou em Cabul andando com o exército dele, sentou na cadeira e falou: não existe mais monarquia. Agora o Afeganistão é uma democracia. E Daoud Khan se tornou o primeiro presidente do Afeganistão em 1973. Eu vou só mostrar duas imagens aqui, porque eu falei dos caras. Eu sempre esqueço de mostrar eles. Esse é o rei Amanullah, a pintura do rei Amanullah, que foi o rei que derrotou os britânicos na Terceira Guerra Anglo-Afegã e tornou eles um estado independente, e eventualmente abdicou na Primeira Guerra Civil. Mostrar uma fotinha dos caras, né, pô? E esse era o Zahir Shah do Afeganistão. Um cara bem pequenininho, mas aparentemente ele era muito simpático. Ele conseguiu manter o Afeganistão numa estabilidade que por muito tempo não tinha. O Gabriel Wolf-White falou: agora começa a merda. Sim, eu vou explicar o porquê. O PHBV, eu vou colocar no YouTube, sim. Eu tô refazendo essa live porque eu esqueci de gravar a outra que tava lá. Essa aqui eu tô gravando certinho. Vou botar no YouTube. Bom, esse era o Charles Zahir. E aí, em 73, o Afeganistão se torna, através de um golpe de Estado, uma república. Em 1978, como eu falei, quando eles eram uma monarquia, uma república, um império, não era uma monarquia, um império, o grande negócio é que eles podiam manter a sua neutralidade e aceitar influências de poder da Grã-Bretanha, da Rússia, em especial da Rússia, de outros poderes. E é por isso que eles sempre entravam em guerra contra outros poderes, em especial os britânicos, porque eles estavam aceitando essa influência enquanto monarquia independente. Uma vez que eles se tornaram uma república democrática, tornaram uma república. Eles se tornaram uma república. Agora a Rússia não precisava mais dar dinheiro, o Irã não precisava mais dar dinheiro para os caras para influenciar eles. O que aconteceu? Foi fundado no país um partido comunista. O Partido Popular Democrático do Afeganistão, chamado PDPA. Foi
colocado no país, montou um, né, como nós temos hoje no Brasil. Em 1978, esse Partido Comunista, o Partido Democrático do Afeganistão, deu um golpe de Estado no presidente Daoud Khan, no que se chama da Revolução Saur, e estabeleceu a República Democrática do Afeganistão. E o líder dela era o líder do Partido Democrático, Partido Popular Democrático, que era um cara chamado Nur Muhammad. E esse golpe comunista dentro do país começou uma guerra civil em 1979. Tá? Em 1979, no começo de 1979, é a primeira aparição do nome Mujahideen. Eu vou mostrar essa foto aqui que eu vou mostrar para vocês é de 1987, mas é o mesmo povo que lutou na época. Essa foto, ó, tem uma mulher lutando. Esses são os primeiros Mujahideen do Afeganistão. E os Mujahideen são nada mais nada menos que um povo que luta pela liberdade, né, sobre as ideias islâmicas. E eles nunca tinham aparecido antes no Afeganistão por motivos de que não tinha necessidade. Agora tem. E a necessidade é tirar o Partido Comunista do poder. Em 1979, eles começam a aparecer. Agora nós já estamos falando de 1979, tá? Quase começo dos anos 80. A quem interessa, nessa época do planeta, impedir de que um Partido Democrático Comunista tome poder no Afeganistão? Em classe. A quem interessa? Por óbvio, não vou esperar vocês só tem uma resposta, que é os Estados Unidos da América. Então, e agora vem um dos grandes pulos do gato. O Afeganistão está sob o poder do Partido Comunista, Partido Democrático do povo, Partido Popular Democrático do Afeganistão. E tem um povo tribal no interior do Afeganistão, essas partezinhas, que querem lutar contra o governo em Cabul. E os Estados Unidos querem patrocinar esses caras para lutar contra o governo comunista. Como que eles vão fazer isso? Eles não têm como entrar no Afeganistão, botar dinheiro no Afeganistão para treinar os caras. Então eles vão botar dinheiro onde? No ex do Afeganistão. Então eles começam a botar dinheiro no Paquistão para falar e mandar arma e dinheiro para o Afeganistão, pro Paquistão, para falar, ó, Paquistão, treina esses caras no interior do Afeganistão para mim. Treina os caras, porque aí com esses caras treinados, eles voltam para o Afeganistão e derrubam o Partido Comunista que deu o golpe nos caras. Pode ser o Paquistão, aquele monte de dinheiro na mesa, aquele monte de arma na mesa, falou, meu querido, estou às ordens, nós. Enquanto os Estados Unidos estavam botando dinheiro, ensinando táticas, ensinando geografia, geopolítica, propaganda, como armamento, mostrando armamento, dando como os caras lutar com bazuca. Cadê a imagem que eu tava aqui até agora? Vocês acham que o povo do interior do Afeganistão tinha dinheiro para achar uma bazuca? Uma metralhadora dessas aqui, uma Kalashnikov? Ou tinha gente dando essas coisas para ele? Porra, os caras tribal do interior do Afeganistão, porra. Óbvio que eles não tinham dinheiro pra achar essas coisas do próprio bolso. Enquanto isso estava acontecendo, ainda em 1979, nós estamos falando do ano de 79, o secretário-geral, que era o presidente do país, foi morto por outro cara do Partido Comunista, chamado Hafizullah Amin. E esse Hafizullah Amin se torna primeiro-ministro e presidente do país e o novo secretário-geral do Partido Comunista. E por óbvio que comunista matando comunista, ainda mais um cara que tinha dado um golpe no mesmo ano para se tornar o presidente do país, não caiu muito bem dentro do partido. Então esse Hafizullah Amin começa a matar os outros comunistas do partido. Para tentar, tipo, você não gostou que eu matei o cara que deu o golpe? Então
vamos dar um passeio. E os caras desapareciam, os caras, né? E vendo que o Partido Comunista do Afeganistão estava entrando numa espiral, dando um golpe em si mesmo, quem chegou para botar ordem no negócio? A mamãe. Então a Rússia desce e entra no Afeganistão em 1979. 3 dias depois dela entrar, ela chega em Cabul, mata o cara, o Amin, em dezembro de 79, e coloca um regime soviético organizado por um cara chamado Brak Karmal, que era diretamente ligado à Rússia, e começa a primeira guerra soviético-afegã, ou afegã-soviética, da história. Isso tudo que eu levei esses minutos para contar aconteceu em 79. Esse é o grande ponto. Assim como aquele ano de 1929 foi uma zona para os caras, 50 anos depois, aconteceu tudo isso no mesmo ano, cara. De janeiro a dezembro, os caras sofreram 3, 4 golpes. Coitados. No Afeganistão, e um monte de dinheiro dos Estados Unidos e armamento colocado para lutar contra um outro segundo maior inimigo. E esse era o palco onde os caras queriam lutar. Não queriam lutar na Rússia, não queriam lutar nos Estados Unidos. Esse era o palco dos caras. Que culpa tem o Afeganistão disso, porra? Bom, enfim, depois do terceiro golpe seguido, começa a guerra soviético-afegã. E nessa guerra soviético-afegã, em que os mujahidins estão sendo treinados no Paquistão, ele começa a existir uma coisa em que os armamentos, não só os armamentos estão vindo do Paquistão através do dinheiro dos Estados Unidos e da China. Tem gente que não sabe disso, mas a China patrocinava o Paquistão nessa época para lutar contra a invasão do Afeganistão no Paquistão, da Rússia no Afeganistão. Mas a Arábia Saudita também estava ajudando o Paquistão. Mas aí a Arábia Saudita não só estava dando armamento e dinheiro, a Arábia Saudita também estava dando professores, estava fundando massadras. E eu quero que você lembre dessa palavra, muito importante: massadra. Uma massadra é um tipo de universidade onde se ensina coisas islâmicas, história islâmica ou outras especialidades islâmicas, Sharia, que é o direito dos caras. E alguns dos estudantes dessas massadras paquistanesas, fundadas com a influência da Arábia Saudita e dinheiro dos Estados Unidos no Paquistão, alguns dos estudantes dessas massadras começam a se destacar e formar grupos de estudo. Começam a formar grêmio estudantil, alguns desses caras. E um dos líderes do grêmio estudantil era o filho do cara mais rico da Arábia Saudita. O pai dele tinha e tem, até hoje, a maior empreiteira do planeta. Sempre que você vê qualquer coisa construída no Oriente Médio gigantesca, o Burj Khalifa, um oleoduto que atravessa 7 países, se você olhar, ela é construída por uma mesma empreiteira, chamada empreiteira Bin Laden. O filho do dono dessa empreiteira era mujahidin no Afeganistão e foi para o Paquistão estudar em uma dessas massadras e se tornou o líder de um grupo de algumas milhares de pessoas, que eu chamei de grêmio estudantil brincando, porque os caras nasceram nas universidades, nas massadras, chamada Al-Qaeda. E esse líder da Al-Qaeda, o Osama Bin Laden, que é filho do cara mais rico da Arábia Saudita, esse cara, ele, ao invés de ir pro campo treinar, lutar como esses caras que estão na foto, tá bonitinha essa foto, eu deixei ela aí. Ao invés de ir pro campo lutar como esses caras que estão na foto, ele fica para trás. Então, por exemplo, a Al-Qaeda tinha umas 8.000 pessoas. Só 2.000 pessoas iam pro campo lutar. As outras 6.000, o que elas faziam? Elas ficavam na massadra, aprendendo geopolítica, aprendendo propaganda, aprendendo logística, aprendendo economia, aprendendo geografia.
Então, uma vez que a guerra anglo-afegã vai acontecendo e os mujahideen do Afeganistão começam a vencer, não só porque eles estão usando aquelas táticas de guerrilha que eu falei há muito tempo, mas porque agora eles têm míssil Stinger, que eram os mísseis mais fodidos dos Estados Unidos. Agora os caras têm lança-granada, agora os caras têm todos os armamentos possíveis. E além disso, eles têm essa vantagem de ter nascido e crescido no Paquistão e no Afeganistão, que é o mesmo terreno. Então, a União Soviética é derrotada na Guerra Soviética-Afegã e eles se retiram do Afeganistão. E ao mesmo tempo que eles se retiram do Afeganistão, em 1991, desculpa, ano que eu nasci. Em 1991 eles se retiram do Afeganistão. O que acontece logo depois? Alguém lembra? Alguém tá bom de história assim? Nesse ano, 1991, 1992. Alguém lembra? Acaba a União Soviética. A União Soviética se desfaz. E aí entra uma das grandes divisões históricas do planeta. Isso você só vai achar em gente honesta e especializada falando do Oriente Médio. Porque aqui a gente aprende Guerra Fria e queda da União Soviética do jeito que a gente aprende na escola. Caiu a União Soviética por causa das influências econômicas, culturais. Eles não se sustentavam dentro, e as repúblicas que formavam a União queriam democracia, não sei o que. Sabe como é vendido nas massadras do Oriente Médio? Os mujahideen, a nossa jihad, derrubou o maior satã do mundo, que é a União Soviética. Ou vocês acham que é coincidência que os caras saíram do Afeganistão e logo depois caiu? Quem derrotou a União Soviética foi a Al-Qaeda. Muita massadra se ensina isso. Não a Al-Qaeda em si, mas os mujahideen do Afeganistão. E o Osama Bin Laden, que não tinha toda essa fama, não tinha toda essa moral, porque ele não era um cara que botava o pé para lutar com arma no chão, ele soube capitalizar desse boato e falar: ó lá, os meus caras treinados derrotaram sozinhos a União Soviética. E nada de economia, nada, que os Estados Unidos não fizeram nada. Quem fez foram os mujahideen botando o pé no chão e derrotando a União Soviética no Afeganistão. Então, do dia para a noite, o Osama Bin Laden se torna um popstar no mundo islâmico. O cara se torna o maior pensador, o maior planejador de jihad do planeta, porque o cara derrotou a União Soviética no Afeganistão e derrotou o Império inteiro. E aí entra uma diferença de escolas da Massadra. Uma diferença de escolas da Massadra, como eu vou dizer assim, de pensamento dos caras. Eu vou fazer essa pergunta, quem estava ontem não responda. Alguém sabe me dizer, enquanto eu vou desenvolvendo a ideia aqui, qual é a palavra árabe para estudante? Quem souber, fala aí que vai ganhar um corneto. Enquanto o Osama Bin Laden se tornou esse popstar, ele começou a pregar: ó, agora o nosso grande Satã, o maior inimigo do islamismo, da palavra de Maomé no mundo, é os Estados Unidos da América. Então agora nós temos que derrotar os Estados Unidos da América, nós temos que levar a batalha até lá. E tinha um outro povo, um outro pessoal que pensava: não, a jihad tem que ser lutada primeiro em território islâmico. Então nós primeiro temos que conquistar os territórios que não são completamente islâmicos hoje, não são teocracias islâmicas, não estão conforme a Sharia. Conquistar eles aqui primeiro, nós vamos expandindo territorialmente. Então se dividiu a Al-Qaeda entre os seguidores de Osama Bin Laden e entre os estudantes, os chamados, a palavra estudante no árabe é talib. O Blip acertou. É talib.
Então, os estudantes, os Talibã, eles se separam em um outro grupo diferente, e cada um tem uma mentalidade diferente, mas eles vêm da mesma ideia: fazer a jihad e colocar o islamismo no mundo. Só que eles resolvem se separar e um prega a jihad no chão e a outra e outros pregam a jihad ao redor do mundo. Então o terrorismo internacional fica sob a égide de gente como o Osama Bin Laden, e o outro fica sob a égide de gente como o Abu Bakr al-Baghdadi, que foi uma das pessoas que estava no Talibã. Eventualmente vai fundar um outro grupo que nós vamos falar um pouco mais pra frente da origem dele. E aí esse grupo de milícia que se forma nas massadas do Paquistão, chamada Talibã, fica, ao invés de sair para fazer os seus planos malucos, esse povo fica no Afeganistão. E agora que saiu o governo soviético e saiu a influência dos Estados Unidos, e agora tem esse povo que foi treinado profissionalmente, treinado militarmente, treinado geopoliticamente, tem todas as melhores armas do planeta, contra um Estado completamente falido que está há quase 50 anos sofrendo golpe atrás de golpe e guerra civil dentro de guerra civil. Quem você acha que é mais forte nesse cenário? O Estado afegão ou os mujahideen no papel do Talibã? Vote agora aí no seu telefone, no aplicativo do História Magister, quem que você acha que tem mais poder sobre o Estado afegão? Um Estado completamente falido ou os mujahideen que receberam por anos dinheiro e treinamento profissional dos Estados Unidos? Então, a partir de 1992, o Talibã se torna a maior força militar do Afeganistão. A maior força militar do Afeganistão. Esse mapa que eu coloquei tá na Wikipédia também, e ele é maravilhoso. Maravilhoso, porque ele mostra como em 1992 o Estado afegão é completamente quebrado, ele é débil. É débil. Em 1996, 4 anos depois, o Talibã falou: é tudo nosso, é tudo nosso. Em 2001, quem vai lembrar dessa data, olha como estava o governo, olha como estava o mapa. 2001, o Afeganistão tinha controle sobre a capital, Cabul, assim como hoje, 20 anos depois. Os caras já tinham controle da capital. Eles tomaram o norte por preguiça ainda, mas eles tinham controle da capital. O Talibã se tornou, por causa desses treinamentos dos mujahideen para espantar a União Soviética na Guerra Soviética-Afegã dentro do Afeganistão, se tornar a maior força militar de toda aquela região da Ásia Central, tirando a China, por óbvio, de toda a região da Ásia Central, toda, inteira. E eles começaram, depois da queda de Cabul, a estabelecer um emirado. Eles começaram a colocar a Sharia, colocaram a fazer o que vocês sabem que eles fazem com as mulheres, com os civis, a negar qualquer influência da ONU ou influência externa ocidental lá dentro. E agora nós vamos lembrar dos outros amigos do Talibã. Quem são os brothers dele? Quem são os vizinhos de rua? Os caras, a Al-Qaeda. E a Al-Qaeda, ela tem a sua sede, o seu CNPJ, a sua razão social no Afeganistão. Só que, e aí eu vou lembrar para você, se algum de vocês não sabem, até hoje o Paquistão ele é o grande centro de terror dessa região da Ásia. Não é Não, desculpa, é isso aqui. Isso aqui. Ele é o grande centro do terror da Ásia. E ele sempre foi um inimigo natural da Índia e do Afeganistão, porque nós contamos agora, motivo pelo qual eu comecei lá atrás, que ele é um estado artificialmente criado. O Paquistão não tem uma identidade nacional própria. Viana! Anjo!
Ah, não. Ah, o Paulo deu uma inscrição pro Viana. Viana, chama o Paulo de anjo aí pra você, porque ele te deu um sub. E agora você vai poder ver essas lives que vão ficar gravadas. Eu vou deixar pra quem é sub, vou começar a gravar as lives. E inclusive eu tenho que depois ir lá e botar pra gravar a live, mas beleza. E aí você também vai poder ter os. Olha lá, o negocinho de Júlio César ali, ó. O Viana já botou dele. Valeu, Paulo. Arigatou gozaimasu. Aí o Paquistão, ele é esse estado que foi criado artificialmente, e ele sempre foi inimigo natural de dois grandes estados, a Índia e o Afeganistão. Mas a partir então do fim da Guerra Soviética Afegã, ele é o estado mais rico e com mais armamento e mais extremista da região. Porque agora pensa com a minha cabeça. Os caras viram esse negócio, viram que eles viram o Paquistão como se fosse uma casa de um vizinho. Só que esse vizinho, por óbvio, ele era pobre, ele não tinha muito o que fazer. Ele era um vizinho que estava ali por conveniência. Aí o que os caras fizeram? Deram todo o dinheiro pro Paquistão para treinar os caras, todo o armamento pro Paquistão para repassar pros caras, e fundaram todo o centro de extremismo religioso do negócio dentro do Paquistão para treinar psicologicamente e geopoliticamente os caras. Então, por óbvio que os caras voltaram para o Afeganistão e foram dominar o Afeganistão. Mas todo o centro do dinheiro, da arma e da ideologia agora é o Paquistão. Então, quando os Estados Unidos sofrem um ataque dos irmãos de sangue do Talibã, que é a Al-Qaeda, para onde os caras fogem? Para onde a Al-Qaeda foge? Ela muda a razão, o CNPJ dela para onde? Muda para o Paquistão, porque para eles é a mesma coisa. Os caras estudaram a história do país e eles sabem que é a mesma coisa. Só que agora invadir o Paquistão é muito mais feio para os Estados Unidos do que invadir o Afeganistão. Para quem não lembra, para quem era muito novo na época, eu era muito novo, mas eu li depois, tá? Você não é obrigado a saber. O motivo pelo qual, depois do ataque das Torres Gêmeas, os caras invadiram o Afeganistão foi porque o Afeganistão se recusou, o Afeganistão sob o governo talib, se recusou a entregar o Osama Bin Laden para o governo americano. Só que o Talibã é, para todas as consequências, a própria Al-Qaeda. Então é como se os caras batessem na sua casa e pedissem pro teu pai entregar teu filho para eu dar uma surra nele. Pô, claro que os caras não vão dar. E aí, uma vez que os caras pisaram no Afeganistão, os Estados Unidos pisaram no Afeganistão pra invadir e tentar pegar o Osama Bin Laden, pra onde o Osama Bin Laden foi? O cara fez assim, ó. Deu um passinho pra rua de trás, já tava no Paquistão, que é outro país, e um país que foi financiado, treinado e armado pelos Estados Unidos por quase 10 anos. E aí, mano, é óbvio que os caras não vão invadir o Paquistão assim. Então os caras não pegaram o Osama Bin Laden. Eles podiam ter entrado, tanto capturaram o Osama Bin Laden no Paquistão, se eu não muito me engano. Agora não sei se minha memória vai falhar, mas quando eles disseram que capturaram o cara, porque eu acho que já estava morto há muito tempo, mas capturaram o cara no Paquistão. E uma vez isso feito, uma vez isso dito, os caras entraram no Afeganistão pra quê? Pra chutar a cara do Talibã. E aí agora eu quero entrar numa geopolítica um pouco mais diferente, porque a gente já explorou a história moderna. Obrigado, Babis, pelo beat, pelo negocinho do Illuminati na minha tela. Eu agora quero entrar num negócio um pouco mais complexo com vocês. Eu vou dar o mesmo exemplo que eu dei na live de ontem, que eu acho que é um exemplo muito didático. Imagina que o Viana tá precisando comprar um jogo de cama. Um jogo de toalha de cama, tô sem a minha aqui. Um jogo de toalha de cama, de toalha de banho, cama, mesa e banho. E ele entra no site da Americanas pra comprar. Aí ele vê, no site da Americanas tá lá, 60 pau o jogo, sei lá. E aí ele pensa, eu vou comprar, mas puta, tem frete, no site é um pouco mais caro. A última vez que eu tava no shopping eu lembro que tava 40 conto, mas aí tem que pagar o frete, no site é um pouco mais caro. Então como eu vou comprar agora? Eu vou comprar só o que eu preciso.
Então eu vou comprar agora online, eu vou comprar só o jogo de cama, mesa e banho. Uma vez que o cara... Aí na próxima vez o Viana vai no shopping. E aí no shopping ele tá dentro da Americanas. Aí ele pensa, pô, eu já tô na Americanas. Aqui as coisas são mais baratas. E tem um monte de coisa. Eu não preciso esperar chegar, não preciso pagar frete. Eu posso simplesmente pegar o bagulho e pagar agora no caixa e sair com eles. Então, uma vez que ele tá na Americanas, ele não vai comprar só o jogo de toalha. Ele vai comprar um monte de M&M's, ele vai comprar os cadernos Tilibra do Homem-Aranha, ele vai comprar um monte de massinha pra sobrinha dele. Ele vai fazer uma festa dentro da Americanas. Por quê? Porque o cara já tá lá. É mais barato, uma vez que ele está lá, pegar o negócio do que ficar comprando online. Uma vez que os Estados Unidos tinham que impedir o negócio no Afeganistão, era muito mais caro para eles. Deixa eu só fechar minha porta aqui um segundinho. Um segundo. Voltei. Então, quando os Estados Unidos precisavam que o Afeganistão impedisse a invasão soviética, eles botavam dinheiro através do Paquistão. Eles treinavam o Mujahideen, era só o que eles precisavam fazer, porque eram os caras que eles não confiavam, e eles precisavam daquilo para agora. Eles precisavam daquilo. Uma vez que eles estão no Afeganistão, por que eles vão parar ali? Eles já estão lá, eles já estão na Americana. Por que os caras não vão garantir o comércio de papoula? Já que o Afeganistão é o maior produtor de papoula do mundo. E todo o tráfico de ópio do planeta passa pelo Afeganistão. E todo mundo sabe, isso não é teoria da conspiração minha, só procurar na internet, que a CIA trafica ópio na região da Ásia Central e do Oriente Médio. E é por isso que o Talibã expulsou todos os agentes internacionais quando eles tomaram o poder no Afeganistão. Agora, uma vez que os caras já estão com o pé lá dentro, por que eles não vão garantir isso? Você entende? E aí agora vamos pensar de outro jeito. E depois eles fizeram isso e invadiram o Iraque. Qual a desculpa que eles tinham para invadir o Iraque? Qual a desculpa que eles tinham para invadir o Iraque? Vocês lembram que o nome dele, meu Deus, que o Saddam tinha arma química. Todo mundo falou que o Saddam não tinha arma química. Só os Estados Unidos falaram que eles tinham. Então eles botaram os caras dentro do Iraque. Só que aí a gente vai entrar numa outra questão logística de guerra muito simples, muito simples. Mas olha a distância entre o Afeganistão e o Iraque, tem o Irã no meio. Eles não queriam arrumar briga com os caras agora. Não queriam arrumar briga queriam arrumar com a Síria e com o Iraque. Okay? Mas primeiro era o Saddam Hussein, que era o maior cara contra os Estados Unidos na época, tanto que parou de vender o petróleo do Iraque a dólar e passou a vender a euro. Vocês lembram disso? Vocês não são bobo. Parou de vender o negócio, o petróleo do Iraque a dólar e passou a vender a euro, Saddam Hussein. Incrivelmente, no outro dia, o cara tinha arma de destruição em massa, tinha arma química. Não é nenhum chapéu de alumínio isso, Babs. Tudo isso você pode jogar no Google, você vai achar. Ele parou, ele e o outro cara, o Gaddafi, estavam organizando um grupo de produtores de petróleo para parar de vender em dólar e passar a vender em euro, para se aproximar mais da Europa e menos dos Estados Unidos, depender menos do imperialismo americano para financiar o seu estado. No outro dia, os caras invadem o Iraque. Só que o Iraque é muito longe de onde as tropas botaram o pé no chão, que é o Afeganistão. E aí eu dei um exemplo na outra live. Quando o Attila Uno saiu dessa região, daqui perto do Cazaquistão, da Mongólia, e entrou até o interior da França, conquistando todo mundo no caminho, Attila Uno. Ele entrou toda essa parte aqui, passou a faca na Itália, entrou em Roma, entrou na Alemanha, entrou na França. O cara não tinha todo esse exército para entrar nesses lugares. Então o que ele fazia? Ele entrava, por exemplo, num país igual a Ucrânia com 10 mil pessoas. Morriam 2 mil hunos e sobreviviam 7 mil ucranianos.
Então agora ele tem 8 mil hunos e 7 mil ucranianos. O que ele vai fazer? Ele guarda 6 mil hunos dele, segura 2 mil hunos como o centro do exército, o centro, o core, o núcleo do exército, e os outros 7 mil formam a bucha de canhão do exército e ele vai continuando invadindo os outros países assim, sobre uma liderança una, mas com um exército formado dos países que ele acabou de conquistar. Os Estados Unidos lutam do mesmo jeito quando eles estão numa situação como essa. Então, no Iraque, ele precisava de mujahidins. Só que ele não podia pegar mujahidins ele não podia pegar mais os mujahidins que ele tinha treinado antes. Ele não podia economizar o dinheiro. Os mujahidins que ele tinha treinado antes, agora ele estava lutando contra no Afeganistão e no Paquistão, que era a Al-Qaeda e o Talibã. Então ele começou a financiar, ao invés de treinar os caras de novo, do zero, ele começou a financiar mercenários no Iraque. Começou a financiar mercenário no Iraque para derrubar o Saddam Hussein. E treinava os caras no inglês, na geopolítica, dava arma, ensinava a usar arma, ensinava a comprar arma, ensinava a vender petróleo para canal escuso. Tudo isso. Derrubaram o cara. Uma vez que derrubaram os caras, eles botaram o governo lá, mas a grande força bélica do Iraque ficou Estados Unidos e mercenários. Não existia mais uma força bélica iraquiana. Então, assim como aconteceu agora no Afeganistão, quando os caras saíram, o Talibã invadiu porque não existia mais, a força bélica afegã não existia mais, só existia o Talibã e os Estados Unidos. Os Estados Unidos e o Talibã tomou em 3 dias um país inteiro. A mesma coisa aconteceu no Iraque, quando o Saddam Hussein foi derrubado e eventualmente os Estados Unidos saíram de lá. E o Iraque até hoje é aquele lixo que é. E para onde foram parar esses mercenários? Fica aí a dúvida. Os mercenários agora que receberam esse dinheiro nos Estados Unidos e no Iraque não tem como se manter no Iraque, porque os Estados Unidos estão lá. Mas eles também não têm por que lutar no Iraque, porque o que eles tinham que fazer, derrubar o Saddam, eles já fizeram. Então, para onde eles vão? Eles começam a viajar para o sul do Irã. Eles começam a viajar para o Paquistão, começam a viajar para o Afeganistão. Então, quando eles começam a viajar para o Afeganistão e principalmente para o Irã, eu vou falar do Irã, porque agora eles se tornam um grupo, assim como os grupos das Massadras se tornaram o Al-Qaeda e depois se tornaram o Talibã. Depois esses caras que foram formados para derrubar o Saddam Hussein se tornam um grupo. E quem esse grupo se chama? O Levante do Iraque e Irã. O Levante Islâmico do Iraque e Irã, que é o ISIS. Vocês não sabiam o que significava ISIS? É isso. Levante Islâmico do Iraque e Irã. E esse grupo chamado ISIS entra no Afeganistão e começa a lutar no sul do Afeganistão porque eles querem tomar a região do Afeganistão, porque, de novo, é o centro de tudo. Todo mundo quer tomar o Afeganistão. E o ISIS não é diferente. Então eles começam, por óbvio, eles dominam a Síria, eles dominam o Iraque, que está perto dos caras. Mas isso é um pouco mais tarde. Eles começam a lutar, um pouco depois, em 2015, eles começam a lutar no sul do Afeganistão. Em 2015, os Estados Unidos ainda estão no Afeganistão. Os caras ainda estão no Afeganistão. Só que eles não estão mais com aquele tanto de tropa, eles não estão numa guerra completa no Afeganistão. E aí eu vou mostrar de novo o mapa um pouco mais perto aqui. Opa! Aqui. Os Estados Unidos, eles estão basicamente na região norte, que estão protegendo Cabul. E o ISIS está entrando na região sul do Irã para entrar pelo Afeganistão. Quem é que fica na região sul do Afeganistão? Quem é que nunca perdeu a região sul do Afeganistão? O Talibã. Então agora, as únicas pessoas que podem impedir o Talibã em 2015, as únicas pessoas que podem impedir, o ISIS de entrar e dominar o Afeganistão é o Talibã. Então o que o governo americano faz em 2015? De novo, isso não é chapéu de alumínio meu, pode procurar no Google. Isso os caras não gostam de falar. Mas os caras começam a financiar o Talibã, que eles entraram.
15 anos antes, para derrotar os caras, eles começam a financiar o Talibã de novo, dar dinheiro e arma pros caras, para eles lutarem contra o ISIS, que eles criaram 10 anos antes, na guerra de Iraque. Você entende como os Estados Unidos são filho da puta quando o país não é deles? Você não tem o dó desses malditos? Porque os caras criaram criaram 2 grupos, morderam os caras na bunda, foram derrotar o grupo e aí aproveitaram, pô, a gente já tá aqui porque a gente não vai tirar os caras do Iraque e botar o petrodólar de volta ao invés do euro. Aí criam uns caras lá, os caras voltam pra morder eles na bunda 10 anos depois e eles financiam os caras de novo lá. Então, entre 2015 e até hoje eles lutam, o Talibã e o ISIS, os Estados Unidos davam dinheiro pro Talibã, enquanto lutava pro Talibã não subir. Então é essa guerra que aconteceu no Afeganistão. De uma parte pra cá você não vem, de uma parte pra cá eu combato vocês, mas dessa parte pra lá eu te dou dinheiro pra você impedir que os caras entrem. Você entende esse joguinho de gato e rato ridículo? E aí é óbvio que depois que os caras saem do Afeganistão, eles passaram 6, 7 anos, sem contar a época das maçadas, tá? Não tô mais contando isso. Eles passaram 6, 7 anos sem treinar o exército afegão. O plano de retirada gradual que eles tinham, o Biden abandonou. Então ele resolveu sair de um dia para o outro, recolher todo mundo. E esses caras que teoricamente eles estavam lutando contra, eles também estavam dando dinheiro para lutar contra outros caras que eles deram dinheiro, que eram o ISIS. Então, uma vez que eles saem, eles não deram dinheiro pro governo federal, mas deram dinheiro pro Talibã. Quem que você acha que vai dominar o resto do país? Foi isso que aconteceu. Por isso que os caras, em 3 dias, dominaram o país inteiro. Porque não existe exército afegão, não existe. Todo o dinheiro americano e treinamento americano, os caras davam pro Talibã lutar contra o ISIS, ao invés de dar pro exército afegão se defender dos dois. Hugo, mas o ponto não é esse. É óbvio que os caras vão sair, os caras não vão passar lá o tempo inteiro. Você não entendeu o meu ponto. O meu ponto é que os caras, é óbvio, eles queriam sair, mas aí pros caras sair, foi o que eu falei antes. Quando os caras saíram, só existia um poder no Afeganistão. Aqui, ó. Aqui, quando eles saíram em 92, só existia um poder no Afeganistão, que é onde o Talibã dominou. Aí os caras, ao invés de treinar e dar o armamento que eles davam pro Talibã lutar contra o ISIS, eles não davam pro exército afegão. O treinamento que eles deram pros caras lutarem contra os soviéticos, eles não davam pro exército afegão. Então, quando os caras saíram, não tinha ninguém pra defender o país. Porra, é óbvio que o Talibã vai ganhar o bagulho inteiro, porque não tinha ninguém. Não tinha ninguém, todo mundo que... As únicas pessoas que tinham poder militar foram os caras que os Estados Unidos deram o dinheiro e o armamento. A ideia não é que os caras não tinham que sair, Hugo. É óbvio, a casa não é deles, eles têm que sair de lá. Mas os caras vão sair e a única pessoa que... Aí tem o exército afegão, que é um gato pingado. Os caras... Vocês já viram os vídeos dos caras treinando? Os caras faziam polichinelo, mano. Enquanto no sul do país os caras davam dinheiro e armamento pros caras, mano. Você entende? Esse é o negócio, Hugo. Não é que os caras não tinham que sair. Óbvio que eles vão sair. Não, eu acho que os Estados Unidos têm mais que parar de se meter na região dos outros. O que vai acontecer com o Afeganistão é Deus quem sabe, mano. Não sou eu. Agora, vocês viram? Eu vou pesquisar aqui pra vocês, ó. Vocês já viram isso aqui? Vocês não são bobo. A China fechou um acordo com o Talibã para eles não impedirem a construção do oleoduto que eles vão fazer no norte do Afeganistão. Ah, mas o que está acontecendo na China? Os caras não estão matando muçulmano? Mas pelo dinheiro chinês, os muçulmanos aceitam, cara. É isso. E se você tá aqui desde o começo da live, é isso que por isso que eu comecei lá do começo da história do Afeganistão. É esse o mundo que os caras criaram pro afegão, mano. O Afeganistão não criou o Talibã. O Afeganistão não criou o Paquistão. O Afeganistão não criou a Al-Qaeda. Tudo isso quem criou foi os caras se metendo na vida deles. Então, o que vai acontecer com o Afeganistão, pelo amor de Deus, mano, eu não sei. Agora a China tá fazendo acordo com o Talibã. E antes, quem é que tava...
E antes, quem foi que recebeu o Talibã? Aqui. O chefe de Estado dos Estados Unidos tentou fazer a mesma coisa. Eu esqueci o nome dele. Eles tentaram fazer a mesma coisa que a China tá fazendo com os caras. O Mike Pompeo, lembrei o nome dele. O Mike Pompeo, que era o secretário de Estado do Trump, tentou fazer a mesma negociação com o Talibã e não deu certo, mano. Então o que vai acontecer com o Afeganistão é Deus que sabe, cara. Agora tá na mão da China, tá na mão da China, tá na mão da Rússia. Os Estados Unidos não tem mais condição de se meter lá, bicho. Não tem mais condição de se meter lá. Não, Babs, não é o vice-presidente, é o secretário de Estado. O Mike Pompeo. Mike Pence era o vice-presidente. Mike Pompeo era o nome do secretário de Estado. A Babs perguntou ali, Chip, qual a diferença entre vender em dólar ou em euro? A diferença, Babs, é a mesma diferença de você ter uma padaria e a Debs tem outra padaria, a Debiruba. Eu comprar uma Coca-Cola na padaria dela ou na sua. O dinheiro vai pro bolso de um pro bolso de outro. É simplesmente esse. Todo o petróleo do mundo é vendido em dólar. E só um país produz o dólar. Então, quanto mais se vende óleo em dólar, mais o dólar circula. E mais o dólar se torna a economia vigente de um negócio desse. Aí, se os caras param de vender em euro, os caras param de vender em dólar para vender em euro, quem recebe todo o dinheiro do chamado petrodólar, agora vira petroeuro. Basicamente isso. É tudo óleo. Só vai mudar para quem... Com qual dinheiro você paga? Você vai pagar com real ou vai pagar com peso? Argentino, depende. Dinheiro roda diferente. Você acha que os Estados Unidos vão abandonar Taiwan agora? Vão. E eu acho que eles vão abandonar Taiwan pelo mesmo motivo que eles abandonaram o Afeganistão. O plano que os Estados Unidos têm não é mais de ficar nesses proxyzinho bobo. Esses proxy custam muito para os Estados Unidos. E eu acho que eles não têm a organização necessária, por óbvio se provou agora, para ficar mantendo tanto proxy. A proxy ativo, proxy de guerra ativo. Eles vão tirar os caras, por exemplo, nas bases que eles têm na América Latina, porque não tem guerra ativa. Mas guerra ativa, como o Afeganistão, guerra ativa, como vai ter em Taiwan, os caras não têm mais condição de se manter, porque os Estados Unidos está com muito problema interno para isso. Isso vai cair na cabeça do Biden. Eu acho que o Biden vai sofrer um impeachment. E aí o cenário é outro. Mas esse cenário a China ganhou. Esse cenário a China ganhou sem mover um dedo. Essa é a pior parte. A China ganhou sem mover um dedo. Porque a China não tinha nada a ver com essa história. O grande player dentro do Afeganistão ainda era a Rússia. Mas uma vez que os Estados Unidos fizeram isso, saíram sem nenhum plano de retirada, e o Talibã entrou, a China veio logo depois e fechou o acordo com os caras. Você acha que vai ter novas guerras dos Estados Unidos no Oriente Médio de novo? Não tão cedo. Não tão cedo. Porque, de novo, a preocupação dos caras agora é outra. A menos que algum grande player como a China, que não tá tão bem das pernas também, internamente, vai causar um novo Afeganistão, um novo Vietnã, uma guerra assim, os dois em um palco neutro, como foi a guerra do Afeganistão soviética, como foi a guerra do Vietnã. Mas eu não acho que os caras vão entrar, por exemplo, para fazer como fizeram no Iraque e no Afeganistão, para pegar recurso dos caras, para garantir rota. Os Estados Unidos não estão mais com essa... Não estão podendo se dar esse luxo. Pelo contrário. O interesse dos Estados Unidos na América Latina só cresce. Isso eu expliquei em outra live. Eu não vou começar de novo, porque eu não sei quanto tempo a gente tem aqui. Eu tenho quase 2 horas de live. Mas o interesse dos Estados Unidos na América Latina só cresceu. O que está acontecendo hoje na política nacional no Brasil só está acontecendo porque o interesse dos Estados Unidos cresceu. Quando o Trump estava no poder, e o Trump era mais inimigo da China do que o Biden, não estava essa convulsão jurídica e política no Brasil que está agora. Foi o Biden entrar e começar a se interessar pelo Brasil de novo, pela América Latina no total, e a América Latina é Brasil. Interessou pela América Latina, tem que garantir o Brasil primeiro.
que foi quando começou esse clima de golpe que está nos Estados Unidos, no Brasil, desculpa. Então, o interesse na América Latina e na África só vai crescer. O sul da Ásia, agora, ele é muito mais perigoso para os caras, porque ele é muito perto da China, ele é muito perto da Rússia. A gente aqui, a gente é a nova guerra de proxy. A nova guerra política, a nova guerra... Isso que aconteceu no Afeganistão, que aconteceu... A gente passou essa live inteira falando, os caras ficavam se metendo na política dos caras, fazendo golpe, fazendo as coisinhas aos poucos, assim, para quebrar o Estado. Isso é o que vai acontecer com a gente. Não vai acontecer lá. Porque os caras são vizinhos da Rússia e da China. A chance que eles tinham, eles perderam. 20 anos e não aproveitaram. O próximo cenário de guerra por proxy, política e econômica, é aqui. Já tá caindo, Hugo. Você não tá prestando atenção no jornal? Já tá caindo aos poucos. Já tá caindo. Estão comendo o Bolsonaro pelas beiradas. Já tá caindo já. A Rússia, ou tá vendo na Rússia hoje, ela é o grande fiel da balança, digamos assim. Porque a Rússia é o único país que tem todo o cenário bonito, assim, geográfico e militar, para poder encarar a China. E por óbvio, eles são aliados históricos da China, mas eles não são aliados naturais nem atuais da China. Eles colaboram muito. Mas a China sabe que ela precisa da Rússia muito mais do que a Rússia precisa da China. A Rússia precisa muito mais da Europa financeiramente do que da China. Mas a China precisa muito mais da paz russa, de ser amigo da Rússia, do que a China precisa. Do que a Rússia precisa da China como amiga. Então, os caras ficam paparicando a Rússia. Todo mundo paparica a Rússia nesse negócio, ninguém fala nada contra eles. Na Índia, quando eu digo grandes players, Europa, China e Índia, né, em volta da Rússia. Europa, China e Índia, ninguém fala nada contra a Rússia mais. Os caras sabem que a Rússia atualmente é o fiel da balança. O Putin sabe que ele tem toda a carta do tamanho e do poderio bélico e econômico da Rússia na mão. Todo o gás natural e todo o petróleo da Sibéria, todo o negócio está na mão dele. Então ele fica como estava o Afeganistão antes, recebendo presente de um, paparico de outro. Os caras chamam ele para fazer isso, colabora com ele ali, porque ele sabe que quando o pau quebrar, e vai quebrar, para isso para uma estimativa melhor de quando o pau vai quebrar, de novo, vou dizer, sigam o Pequi. Pequi Rodado é o único analista geopolítico que tem no Brasil, o único. Não tem outro. O que eu sei de geopolítica que eu li, passei 20 anos da minha vida lendo, o Pequi sabe 50 vezes mais enquanto ele está tomando 3 copos de cachaça no balcão terça-feira, 9 horas da manhã, tá? Sigam o Pequi pra vocês entenderem quando o pau vai quebrar. Mas uma certeza que todo mundo, eu e o Pequi, gente um pouco mais inteligente, sabe que o pau vai quebrar. Vai quebrar. E a Rússia é o grande fiel da balança. Dr. Leitadas, ele é o nosso especialista em infectologia, não em geopolítica. O Leitadas é o nosso correspondente biológico, não o nosso correspondente militar. E acho que deu, né, porra? São 2 horas de live já, eu acho. Tá bom já, né? Eu vou ter que upar essa porcaria no YouTube. Deixa eu ver, eu esqueci de marcar pra gravar na Twitch de novo. Mas eu tava gravando por fora, então deixa eu ver se eu consigo marcar agora antes de encerrar e vamos ver se grava. Se não gravar, também paciência. Depois eu upo no YouTube e aí aqui vai ficar sem. Onde é que marca pra gravar o negócio? Cadê? Onde é que marca? Ah, enquanto isso eu vou dando os famosos recados. Ah, eu esqueci onde é que. Onde é que eu faço? Onde? Uai. Eu não sei onde é que fica pra salvar meus vídeos.
Ué. Eu esqueci onde é que é. Bom, enfim. Eu vou falar o que eu falei na outra vez. Se você quer ajudar o História Magister se você quer ajudar o História Magister, você pode ajudar no Apoia-se ou no apoio coletivo. Apoia-se, apoia.se, apoio coletivo, apoiocoletivo.com/História Magister. Assim. Mas se você pensa, pô, eu não posso ajudar o chip. Se você achar que me ajudar com R$5 por mês, R$10 por mês, faz falta pra você, eu não quero seu dinheiro. Não quero seu dinheiro. Se você acha que você não pode doar, se você não pode ajudar, o que você faz? Comenta lá, a live do chip é foda. Os podcasts do História Magia são foda. Espalha a palavra que é de graça e aí, eventualmente, pessoas que podem ajudar vão ajudar. Bom? Se você pode ajudar, esses são os links. Se você não pode, beleza. Se você quer ajudar e quer alguma coisa em troca porque você não quer sustentar marmanjo, você pode comprar uma camiseta na Coprimo. Tem as camisetas mais legais religiosas do Brasil. As únicas não são brega. Uma vez chamaram de streetwear e eu resolvi adotar. É a única streetwear católica do Brasil. E se você... acho que é isso, que pra ajudar é isso. Se você não quer me dar dinheiro, compra na Coprimo. Se você não quer comprar na Coprimo, fala: a live do chip é foda. A live do... O Khan é foda, a República Finita é foda. Espalha pra um monte de gente, que aí eu fico famoso. Os caras me entrevistam lá no Fantástico e eu ganho um quadro na Globo. Beleza?